Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. No ano pandêmico de 2020, uma das poucas certezas que tínhamos era de que o consumo de conteúdos digitais no país teria um crescimento. Agora, com os resultados da Pesquisa Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro, encomendada pela Câmara Brasileira do Livro e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros e realizada pela Nielsen, temos como entender mais sobre esse crescimento, tanto em faturamento quanto no número de unidades e ainda sobre os vários aspectos dentro da pesquisa. Para isso, a economista Mariana Bueno, responsável pelo estudo, retorna ao podcast para explicar em detalhes os resultados, como por exemplo, como as categorias não ficção, ficção e CTP se comportaram no ano passado, o nível de lançamentos, o audiolivro e os modelos de negócios, ou seja, o espaço que o conteúdo digital ganhou no mercado editorial brasileiro e também como será no futuro. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 172, do dia 5 de julho de 2021, gravado no dia 2 de julho. Eu sou Fábio Errara, com Thalita Facchini, Maju Alves e Leonardo Neto, e a edição de Gil Luiz Mendes da Central 3. E vamos ouvir a nossa conversa com a Mariana Bueno. Este programa é um programa importante aqui nesse podcast, porque temos uma aposta na mesa, não é isso, Mariana Bueno? É isso, exatamente. Né, Fabinho? Qual era a aposta? Conta aí, Fabinho, qual a aposta? Eu tinha apostado com Mari Bueno, que é uma tradição já, quando saem as pesquisas, ela vem aqui, né? E aí, um ano atrás, é isso? Foi, praticamente, mais ou menos, né? É. Eu apostei com ela e falei assim, olha, eu acho que o mercado vai crescer pra caramba e vai chegar num patamar do espanhol, era isso, mais ou menos? Era algo assim, né? Era. Você falou que ia chegar a 10%. Tá, eu sei. Eu tenho o número. Foi um pouco ousado. Mas você falou assim, e você falou o quê? Eu falei que não chegaria a 10%, eu não dei o número, porque eu sou menos ousada. E quem ganhou? E afinal de contas, o que é que vocês apostaram? Então, nada, na verdade. Que amadores. Eu, no caso, né? Porque quem ganhou fui eu. Então... Pois é, a gente está recebendo então a Mariana Bueno, economista, responsável pela pesquisa Conteúdo Editorial Brasileiro. Para a gente, conteúdo digital. Conteúdo digital, isso. Falei errado. Para a gente falar sobre os resultados que acabaram de sair dessa pesquisa, que está no seu segundo ano, e que mede a produção e a venda de e-books e audiobooks no Brasil. Então, o Fabinho tinha previsto o crescimento de que os digitais responderiam por 10% do mercado brasileiro, e, na verdade, ficou em 6%, é isso, né? No frigir dos ovos. Eu digo que, assim, a minha aposta, ela foi baseada numa aritmética, né? Porque para alcançar os 10% com o número que a gente tinha no passado, a gente tinha que crescer cerca de 240%, eu achei meio ousado, né? Você ter um crescimento desse, então tem um cálculo matemático aí por trás, e pelos entraves que eu acho que esse mercado enfrenta. Mas também... Eu acho que foi pelo feeling. Aí apostou com tranquilidade, né? Porque você meio que já tinha ali já suspeitava que o Fábio não ia ganhar, né? Mas, a gente falando agora dos números, foi impressionante. Os números, se você tivesse dado um pulo e não falou assim, acordasse de um dia e viesse uma pesquisa logo depois da outra, você fala assim, nossa, cresceu quanto? Fala pra gente esses números. Então, o mercado, em termos de faturamento, cresce 43%, né? Em vendas de
unidades, vamos dizer assim, ele cresce 81%. Então, é de fato impressionante, né? É um crescimento muito substantivo, assim. E esperado, né? Eu acho que todo mundo esperava esse crescimento. Ouvia, pelo menos, né? Tipo, todo mundo falava. Em alguns momentos, alguns colegas mesmo falaram assim, olha, tá uns 10%. Tudo bem, eu não sou bom da conta, né? Eu não sou tão bom em Excel, mas percebendo que, assim, todo mundo falava assim, olha, e eu sempre falava, olha isso. Claro que eu nunca fiz a conta para saber quanto precisaria crescer, né? Obviamente. Não, mas eu acho que para algumas editoras, quer dizer, o Marcos da Veiga Pereira, presidente do SNEL, deu uma entrevista hoje para o Estadão, saiu hoje no Estadão, e ele diz, né, que para a Sextante representa mais do que esses 6%. Né? Então, é claro, para algumas editoras, de fato, representam. Para as editoras de religiosas, a gente percebe que essa representatividade ela é menor, então, o que pesa aí nessa relação, mesmo para algumas editoras de obras gerais, essa representatividade ela é menor, né? Então, por exemplo, eu sempre falo da questão da Bíblia, né, que é um livro super vendido, mas que no digital você não tem as possibilidades de publicação, por exemplo, que você tem no físico, né? Então, você tem várias formas de publicar a Bíblia no livro físico, né? Então, você tem Bíblia de luxo, Bíblia da mulher, vários tipos de Bíblia, assim, com vários focos diferentes, que no digital perde um pouco desse sentido, você não consegue fazer isso, né? Então, enfim, mesmo o CTP, né, você tem muitas editoras universitárias que, por mais que publiquem digital, isso representa muito pouco para elas. Então, eu imaginava que não seria esses 10% por conta daquilo que eu observo na amostra, né? Então, Mas a também... gente ainda tem editora que não publica digital. A gente recebeu essa resposta, né? Eu tenho editoras que voluntariamente escreveram e falaram assim, olha, a gente não trabalha com isso. Então... E também tem a questão de gêneros, né? Tipo, o que como não ficção representa. Então, provavelmente, para a Sextante seja diferente de outras editoras, né? Como você falou. Exato. Mari, você disse que era um crescimento esperado e essa expectativa de crescimento é por conta da pandemia, né? Que meio que mudou, bagunçou todo esse meio de campo aí e deu esse sprint nos conteúdos digitais. Tá certa essa leitura, né? Tá. Eu acho que assim, ontem mesmo foi dito, né? Quando a pandemia chegou, o que fazer, né? Então, acho que o digital aparece como uma alternativa, um canal alternativo para essa venda desse conteúdo, né? E acho que tem muita editora que apostou muito forte nisso, né? Inclusive, se reflete no preço ali. Mas eu acho que é isso mesmo. Até porque no primeiro momento da pandemia a gente tinha aquela coisa de não saber exatamente como é esse contágio, então as pessoas limpavam tudo, né? Tipo, passavam álcool gel em tudo. Tá? Então, o digital possibilita esse não contato, né? Você não recebe nenhum pacote, você faz direto do seu dispositivo na sua casa sem ter contato com ninguém. Então, acho que isso também ajuda. E diante de resultados que eram tão esperados, né? Era esperado mesmo. Teve alguma surpresa, alguma coisa na pesquisa que você pensou assim, opa, isso aqui eu não esperava, isso aqui está sendo uma surpresa? Olha, tem algumas coisas assim, né? Então tem o preço médio, a queda no preço médio, né? A gente esperava uma queda no preço médio. Eu não imaginei que ela fosse tão substantiva assim, né? Quer dizer, no total cai 21%, em termos reais é 25%, é bastante coisa. O áudio, né, ele cresce, se a gente for ver, se a gente pegar aquele percentual e botar na base, ele também cresce, né, claro que tem um problema para gravar, né, o áudio depende de gravação, você botar a gente no estúdio, que na pandemia ficou mais complicado, então, mas a gente viu esse crescimento, isso é uma coisa que eu tinha muita dúvida por conta dessa forma de você produzir o áudio, né, enfim, eu acho que é isso, assim, né, o aumento de preço em não ficção, né, meio na contramão dos outros preços, também foi um pouco surpreendente. Então, eu acho que é isso, assim, para ser bem honesta, assim, cresceu em termos proporcionais, acho que cresceu mais até do que eu esperava, né? Eu via muita gente muito otimista, mas eu olhando para a base, sabendo que tem gente que, para muita gente, o digital não representava tanto assim, eu tinha um certo receio de que, eu sabia que não iriam ser os 10%, mas os 6% para mim foi
de certa forma, surpreendente, porque é um crescimento muito forte, né? A gente está falando de um crescimento de 44% num ano em que a economia caiu 4,1%, né? Que a gente tem um índice de desemprego muito alto, né? Uma renda achatada, então você tem... É muito difícil você desvincular essas coisas, esses indicadores macroeconômicos desse consumo. Então, eu achei extremamente positivo. E Mari, uma outra coisa que chamou minha atenção é a participação dos e-books nos esquemas de vendas por subscrição, né? É uma parcela pequena ali, enquanto que os audiolivros, para os audiolivros, ela é muito importante. E eu queria que você falasse um pouquinho desses modelos de subscrição, né? O que a gente pode entender disso? Eu até na apresentação da pesquisa ontem, né? A gente está gravando na sexta-feira, na quinta-feira vocês apresentaram esses números. Eu até fiz uma pergunta ali, eu gostaria de repetir, para você talvez explicar com um pouco mais de profundidade, a diferença das bibliotecas digitais e dos serviços de assinatura, porque a biblioteca não deixa de ser um serviço de assinatura, né? Você assina a biblioteca e tem acesso àquele catálogo. Eu queria entender como é que diferencia uma coisa da outra, mas antes disso, pedir para você falar um pouquinho dessa participação dos audiolivros nesse sistema de subscrição, né, de assinatura, versus os e-books que têm uma participação maior no sistema à la carte. Eu acho que isso vai, bom, para falar disso, eu acho que vai muito do modelo de negócio, né, e da adesão às editoras a esse modelo. Se a gente for pegar, é representativo, né, então, no e-book a gente está falando aí de 30% daquilo que é faturado aliás, no audiolivro, 30% daquilo que é faturado com assinatura pertence ao audiolivro, é onde o audiolivro tem uma maior participação aí em termos percentuais, né, quando relacionado com o e-book. A maior fatia ainda é do e-book, né, então 70% desse faturamento, ele é com o e-book, mas a gente percebe que para o áudio, esse modelo é extremamente importante, né, é um modelo que funciona, né? Aí eu acho que a gente precisava olhar também para os serviços de streaming, né? Que tem muita adesão aqui, que é diferente dos serviços de assinatura de e-book, vamos dizer assim, né? São menos populares, né? As plataformas de streaming de áudio, elas são muito populares, muito mais populares do que... Então, acho que isso ajuda também, né? Nessa questão. Quanto à diferenciação, eu acho que, de fato, ele é uma espécie de assinatura, quando a gente olha para bibliotecas virtuais, né? Mas ela é um modelo de negócio diferente a partir do momento que essa biblioteca virtual, esse negócio ele não é feito diretamente com o estudante, né? A biblioteca, quem compra a biblioteca virtual são as universidades, né? Ou às vezes, sei lá, um escritório de direito, alguma coisa assim, né? Então, é diferente de você ter um indivíduo que vai lá e resolve assinar uma plataforma, né? Essa é uma plataforma quase B2B, né? A gente está falando da indústria vendendo para uma empresa, para uma universidade. Então, é diferente do modelo de assinatura em que um indivíduo sozinho vai lá e assina, né? E ela por isso que eu digo que ela é predominantemente de CTP, né? O modelo de negócio de CTP, né? Então aí a gente tem a minha biblioteca, né? Acho que a Árvore dos Livros também tem uma pegada muito forte nesse sentido. Então você tem outros modelos de negócio que são é um modelo de negócio diferente daquele que a gente vê para assinatura. E só me intrometendo um pouco, Léo, também tem uma coisa assim geralmente para bibliotecas, o modelo de negócio da editora com a plataforma também é um pouco diferente, né? A assinatura em geral, geralmente é um pouco de audiência, digamos assim, né? Então, quanto mais o conteúdo é consumido, ouvido, lido, a editora é remunerada por isso. Quando é caso de biblioteca, geralmente assim, é definido um X número de empréstimos, e aí você tem uma compra que gera uma compra. Então, é uma simulação do que acontece na biblioteca física. Você compra um livro, ele tem um desgaste depois de, sei lá, alguns empréstimos, aí você tem que comprar outro exemplar. Então, tem essa diferença também, né? Tipo, no modelo realmente de negócio entre as partes, né? É isso que você está falando, né, Fabinho? Você tem uma relação com o número de usuários, né? Então, eu assino por uma quantidade
grande de usuários, né? Então, para os estudantes que estão matriculados. E para algumas áreas é bastante interessante, né? Você, por exemplo, pega direito, que você tem mudanças no código e tal. Então, essa biblioteca, ela tem aquilo atualizado, sem precisar fazer uma nova compra de um livro físico, né? A partir do momento que ela tem a assinatura da biblioteca, isso é atualizado quase que automaticamente. Então, eu acho que é diferente, né? São modelos muito diferentes. Mari, e eu queria saber, desculpa, Fábio. Eu queria saber da participação das editoras nessa pesquisa. Teve uma mudança em relação à última? Você percebeu que ela querendo participar mais e apresentar as mudanças que esse mercado está sofrendo? Então, não. Assim, a gente tem, acho que 125 respondentes, que é um número bom. Em termos da amostra, não mudou, porque as editoras que deixaram de responder, elas são muito pequenas, então elas não têm esse peso na amostra. A gente continua aí alcançando 70% do mercado. Mas foi muito parecido com o que a gente viu no físico, assim, né? Então, por conta da pandemia, a gente teve mais dificuldade de acessar algumas editoras pequenas, que às vezes o telefone ajuda e a gente não conseguiu acessar pelo telefone, né? Porque as pessoas não estavam no escritório. Então, fica mais difícil. Mas eu não senti, não, assim. A gente tem editoras que têm aderido às pesquisas, né? Eu chamo de editoras fiéis, assim, elas respondem muito rápido, a qualidade da informação é muito alta, se a gente tem alguma dúvida, a gente consegue sanar muito rápido. Então, acho que a gente tem melhorado nesse sentido, assim, apesar da pandemia. E sobre essas editoras também, Maria, você comentou que algumas ainda não trabalham, né? Eu sei que a terceira ainda, e teve um intervalo da primeira para a segunda pesquisa, né? Como que você tem vindo essa evolução? E você percebe também que, assim, tipo, o perfil geral, eu sei que você não pode comentar exatamente, mas o porte das editoras, qual a diferença isso faz no resultado, mesmo na resposta, no geral e na participação do digital? Eu acho que vem crescendo, né? As editoras têm aderido cada vez mais ao conteúdo digital, estão entrando. A gente percebeu que houve um aumento, isso que eu falei, isso me surpreendeu, porque eu sei qual que é a base do físico, qual que é a base do digital, e a gente percebeu que tem editora que aumentou essa base digital, né? Então, é interessante, inclusive de 2019 para 2020, né? Então, foi um crescimento significativo que resultou nesse 6%. Então, a gente percebe que vem crescendo. Agora, quanto é isso, né? Quanto isso representa, eu não sei, porque no censo a gente alcançou, o censo a gente alcança praticamente todas as editoras, né? E ali a gente tinha 500 editoras que estavam fora desse mercado. Eu tenho certeza que a gente já não tem mais 500 editoras, que esse número é menor, né? Mas eu não sei te dizer se é metade, se é menos da metade, né? Porque aí a pesquisa em si, ela não alcança. A gente tem um número menor de respondentes, mas em termos de faturamento, ele é substantivo, aí, porque a gente alcança 70% do mercado. Mas eu acho que essa adesão, ela vai acontecendo, né, Fabinho? Eu acho que não tem muita escapatória. E é muito isso, assim, depende muito do teu nicho, do seu foco, do que você publica, né? Então, editoras de livro de arte, a gente sabe que a adesão é praticamente nula, né? Editoras de livro infantil, a gente também sabe que tem mais dificuldade, né? Você está trabalhando com livro ilustrado, são publicações absolutamente diferentes do que aquela de texto corrido. Então, a gente sabe que a adesão nesses mercados, nesses nichos, são menores. E Mari, voltando a falar sobre preço, né? Você disse que uma das coisas que te surpreendeu foi o preço médio, a queda no preço médio. Não se considera as gratuidades nessa conta, né? Esse preço médio não ficou baixo por conta das gratuidades, elas ficam de fora, né? Sim, não entra, as unidades gratuitas, elas não entram, né? A gente esperava uma redução do preço médio, mas eu não esperava que fosse tão agressivo assim, né? Porque quando você olha, por exemplo, tô pegando aqui para a ficção, a gente está falando de uma redução de 36%, né? Então, é bastante coisa, né? Então, mas não entra a gratuidade, não. O preço é esse mesmo.
E tentando lançar um olhar para o futuro, é claro que é um exercício de futurologia isso, né? Você imagina que, é até uma pergunta que pintou ontem, né? Mas só para a gente deixar a sua resposta registrada aqui também, você acha que passada a pandemia, todo mundo vacinado, todo mundo voltar a uma vida mais ou menos normal, São Paulo, ontem o prefeito está dizendo que vai ter até carnaval, o que duvido um bocado, mas de todo modo, você acha que esse patamar, essa elevação desse patamar veio para ficar? Gera-se uma tendência de futuro, ou você acha que em algum momento isso volta para o patamar de antes? Então, Léo, eu acho que esse é o desafio, foi o que eu falei ontem, né? Eu costumo dizer que é muito difícil a gente avaliar as consequências da guerra durante a batalha, né? A pandemia não acabou, né? Então, quais serão as consequências e o resultado disso? É muito difícil, porque é uma situação absolutamente atípica, tem variáveis aí que a gente não está no modelo e nunca estiveram, né? Então, por exemplo, você olha para países que estão abrindo, as pessoas, a última coisa que elas querem é ficar em casa e na frente da tela, né? Então, você tem filas em restaurante nos Estados Unidos, você tem as pessoas indo para lugares, para jogos de beisebol, basquete, parque. Então, livrarias, né? Então, na Espanha, as livrarias abriram e retomaram aquele patamar que elas tinham antes do fechamento. Então, é muito difícil a gente avaliar. Eu acho que é o desafio. É claro, a gente está falando do mercado que tinha um potencial de crescimento, né? Pela própria popularização dos dispositivos, né? Cada vez mais a gente está fazendo uso desses dispositivos e etc. Eu acho que vai apresentar um crescimento. Não acho que seja desse montante. Tá? Eu acho que... Desculpa, Mari. Você não quer fazer uma outra aposta? Não, isso que eu ia falar. Eu sou sempre um otimista e eu trabalho no mercado digital há muito tempo, né? E, claro que esse tem visto um crescimento grande e nunca como esse. E, assim, a minha sensação é que muita gente não consumia digital e não via como opção. Claro que, assim, quando no Brasil, daqui a, sei lá, em 2024, quando as coisas voltarem ao normal nesse país, as pessoas talvez não queiram isso, mas eu acho que sempre vai ter alguma coisa, tipo, existe essa possibilidade. Antes só tinha um livro físico e acabou, entendeu? Então eu acho que, assim, vai existir um crescimento e talvez não nesse montante. Que eu saiba, esse ano, todos os colegas também está muito forte, entendeu? Mesmo assim, nos Estados Unidos, um pouco antes, os primeiros trimestres tinham mostrado, tipo, vendas recordes em digital ainda. Mas é claro que agora, que realmente está abrindo, está mudando as coisas. Mas eu ainda acho que vai continuar crescendo, porque tem muito espaço ainda, sabe? Mas ao mesmo tempo, assim, receio quando, tipo, os preços estão cada vez menores. Mas também é uma forma de uma porta de entrada do tipo, o e-book, ok, vamos experimentar, e é uma forma assim, se tiver o preço sendo uma variante do tipo, eu posso tentar esse, sabe, em vez de comprar um outro livro mais tão caro. Mas eu acho que assim, quando a gente voltar para Flip, e se isso um dia acontecer, tipo, sei lá, que eu acho, não sei quanto tempo vai demorar, olha, eu não acho que não vai demorar para chegar em 2 dígitos. Enfim, tá aqui. Então, eu acho que ele vai crescer, eu acho que ano que vem apresenta crescimento, eu acho que não vai ser nessa ordem, eu acho que é um crescimento menor. Qual que é a curva? Quanto que, tipo, você acompanhando, assim, sabe aquela coisa de, tipo, estaria apontando para onde? Ela fez assim, eu acho que ela cresce, mas ela dá uma, né, ela não é essa guinada que a gente teve, né, uma curva mais estável, assim. Eu acho que o desafio é você manter essas pessoas no digital, né? Manter essas pessoas que acharam essa alternativa, você manter essas pessoas ali. Eu acho que a gente tem um dilema, saber se esse preço é um ponto de equilíbrio, ou seja, porque ele de fato trouxe um retorno, tá certo? Agora, é a gente saber se esse preço, mantendo esse preço, se ele é um ponto de equilíbrio, ou seja, se dá para continuar tendo retorno com este preço, ou não, né? Se vai acontecer aquilo que a gente observa na produção e vendas, que é aquela boca de jacaré. Recuperar inflação é muito difícil. É uma tarefa muito difícil. Na entrevista que o Marcos deu hoje no Estadão, que eu falei, ele fala, quer dizer, livro que custa 60, deveria, acompanhando a inflação, está custando 100.
Se a gente fechar o olho e pensar em algum livro que custa R$60, vai ser muito difícil a gente pensar que as pessoas estariam dispostas a pagar 100, né? Porque é isso, você lida também com a percepção do consumidor, né? Do valor que ele dá para aquilo que ele está pagando, né? Para aquilo que ele está consumindo. Uma coisa é você subir esse preço devagarinho, acompanhando a inflação. Outra coisa é de uma hora para outra você... Então, é muito difícil você recuperar a inflação, né? Não é uma tarefa fácil. Então, acho que esse é um desafio do mercado também. Então, assim, como é que vai ficar esse preço? Se vai conseguir manter essas pessoas no digital? E eu destaco, assim, eu não sei se a gente consegue alcançar esses 2 dígitos tão falados pelo Fábio. Eu acho que o país enfrenta outros tipos de entrave que não são só do mercado. Então, na pandemia, a gente viu uma quantidade enorme de alunos, de estudantes, que não conseguiram acessar as aulas por conta do acesso à internet, né? Então, a gente tem um acesso restrito à internet, né? Os planos de celular mais populares no país são planos que dão WhatsApp ilimitado e uma quantidade de internet possível, né? Muito pequena. Muitas vezes a gente está falando de um vídeo de 30 minutos no YouTube, né? Ainda que você baixe o livro e ele fique ali armazenado, querendo ou não, você vai consumir de alguma maneira essa internet, você vai precisar de um Wi-Fi ou consumir esse seu plano de internet. E aí a gente tem que ter a tarefa de imaginar se ele vai usar isso para assistir um vídeo no YouTube ou para baixar livro. A pesquisa Retratos da Leitura mostra que ele vai usar para ver o vídeo no YouTube, não é para baixar livro, né? Então, eu acho que tem alguns entraves aí, do ponto de vista estrutural do país, que dificultam essa ampliação, né? Que não facilitam os próprios dispositivos, né? A gente lê no celular... a gente sabe que não é igual a ler num dispositivo, que não é, né? Ler no celular não é a mesma coisa, eles estão melhorando, enfim, tem muita gente que consegue ler no celular e tal, mas mesmo o celular já é caro, e as pessoas têm e utilizam para muitas coisas, e depende muito, a quantidade de aplicativos que você tem, né? Também depende do valor desse celular, o quanto ele tem para armazenar essas coisas. Né? Então, esse também, do meu ponto de vista, é um entrave. E o outro dispositivo, que é um e-reader, ele também não tem um valor tão acessível assim, um preço tão acessível assim para a maioria da população. Então, eu acho que a gente tem alguns entraves para desenvolver, para deslanchar esse mercado, que não são exatamente relacionadas ao mercado, né? Mas à estrutura do país como um todo, assim. Então, Antes da Maju só perguntar, só queria fazer É assim, tudo bem, concordo, eu acho que faz sentido, e eu queria depois que você fizesse a conta para mim, já que eu não sei fazer, de quanto que você teria que chegar para crescer, para chegar nos 2 dígitos. Mas assim, uma coisa, os e-books, eles são muito, principalmente de texto, são muito menores em termos de espaço, em termos de uso de internet. Mas enfim, eu entendo que também não é uma prioridade, né? Tipo, vai escolher para o usuário final. Enfim. E outra coisa também, a questão, acho que dos preços baixos, muitas das vezes que o e-book, para ser vendido, ele tem que ter visibilidade na vitrine digital. E grande parte, para conquistar esse espaço, a contrapartida é baixar o preço. Então, assim, esse acho que é um dos problemas também. Então, assim, olha, a loja vai chegar, a livraria vai falar assim, só, você pode aparecer aqui nesse lugar nobre, mas abaixa 50%, abaixa 60%, vira R$4,90, entendeu? Então, acho que também esse é um dos problemas e um dos motivos que geraram isso, né? Agora, realmente, enfim, né, é um pouco complicado. Mas desculpa, Maju. Não, eu entendo que você fala sobre espaço, eu concordo que você fala que ocupa muito menos espaço. A minha questão é assim, é o tempo de internet disponível. O cara que tem 30 minutos, o cara que tem uma internet de 30 minutos num vídeo no YouTube, ele conta esse tempo, ele sabe com o que ele está gastando. E ele faz essa divisão, porque ele tem muito pouco. Então, eu acho que isso é um entrave. Isso é um entrave para esse mercado. Mari, a Nielsen, ela faz pesquisas semelhantes a essa em outros países? E se sim, dá para traçar um paralelo entre o nosso resultado e o de outros lugares? Então, a Nielsen faz na Inglaterra,
o resultado... Houve um crescimento no mundo todo, né, Maju? Isso a gente observou, assim, a gente ainda não tem alguns dados oficiais, eu fui atrás, mas houve um crescimento no digital, assim, isso eu acho que é público, né? Então, mas é isso, quer dizer, ainda que você tenha um crescimento, você está falando, por exemplo, nos Estados Unidos, aí de 30% a 25%, né? Desse mercado. Eu acho que a gente tem que olhar para esse mercado como uma receita a mais, né? Não como uma perda no faturamento, mas como uma forma de receita a mais. Mas sim, tem um crescimento no mundo todo. A pandemia favoreceu tudo que é digital, né? Isso também é público, assim, todos os tipos de e-commerce ou de dispositivos ou de formas de conteúdo digitais, eles tiveram uma explosão aí de acesso e crescimento. E só pegando uma carona na pergunta da Maju, Mari, a Nielsen tem... essa metodologia foi desenvolvida para o Brasil, ou ela segue uma metodologia que a Nielsen já aplica em outros países? Foi uma curiosidade que eu tive agora. Não, a metodologia, do ponto de vista estatístico, é a metodologia que a gente já utilizava, né? Utilizou no Censo, utilizou na pesquisa, produção e vendas, até para trazer esse número do censo para cá, né? Então, a gente tinha que manter um entendimento ali. Agora, do ponto de vista da classificação, não é uma classificação só da Nielsen, né? É uma classificação mundial, né? Então, a gente... nós, na Nielsen e as entidades, entramos no entendimento de que era mais interessante a gente olhar para esse mercado dessa forma, né? Então, ao invés da gente categorizar por subsetor, mas a gente fazer uma categoria livro, né? De ficção, não ficção e CTP, para que as comparações com outros países fosse mais fácil de se fazer, entendeu? Para que a gente pudesse adotar essa classificação aqui também. Então, foi isso. E vocês estão quietinhos, gente. Então, e só queria falar um pouco de audiolivro mais especificamente, né? Como que você viu, assim, tudo bem, é uma parte ainda não tão representativa, né? Mas já teve um crescimento em relação ao ano passado, né? O que você pôde observar, assim, de 2020 para 2019? Fábio, houve um crescimento, é o que eu falei, cresceu até mais do que eu esperava, para ser honesta, porque é isso, né? A gente sabe que para audiolivro precisa de estúdio, né? A gente teve momentos aí em que ninguém saía de casa, estava todo mundo fechado, né? Então, há uma dificuldade dessa produção, né? De você botar essa produção para andar. Eu acho que há uma questão aí com alguns modelos de assinatura, esse é uma resposta que a gente tem, né? Então, de um retorno, às vezes, muito baixo. Então, isso é algo que alguns editores falam. Então, eu acho que tem alguns desafios. É um mercado que está expandindo no mundo inteiro, né? Tem muita gente falando de áudio, apostando em áudio, empresas gigantes de tecnologia olhando para isso. Então, assim, eu acho que tem espaço, né? Mas eu acho que, como no começo do e-book, né? Precisa acertar aí essa equação, né? Em termos da produção da editora, de como você vai comercializar, onde você vai comercializar, como é que você vai fazer isso chegar no consumidor final. Tá engatinhando ainda, né? Então, você teve grandes players que chegaram há muito pouco tempo aqui, né? Então, mas tem muito espaço. Espaço tem. E eu achei interessante também que teve uma queda em cursos, não é isso? Tipo, acho que foi uma das únicas quedas, né? É a única variável que apresenta queda. Por que será? Você conseguiu perceber alguma coisa? Tipo, ou tinha mais gratuitos, mas para mim a impressão é o contrário, né? Quer dizer, em geral, vejo que, como você falou, o conteúdo digital teve uma demanda muito maior, inclusive em cursos, né? Não sei. O que você acha? Então, eu acho que são coisas, a gente está olhando para coisas, modelos de negócios diferentes. Eu acho que tem cursos que cresceram. Esse é um curso que tem um ISBN, ele está vinculado a um livro. Ele é um curso especificamente de um livro, tá? Então, eu não sei, eu acho que as pessoas foram atrás de outros cursos, né? Outras coisas, né? Até porque você tem uma exaustão de algumas coisas em relação à tela, principalmente os estudantes, tanto universitários quanto do ensino básico, né, do fundamental aí.
Eu vejo por amigos que estão cursando, pelas minhas filhas, quer dizer, sabe, não, outro curso online não, né? Tipo, já basta a escola, não quero, online não quero nada. Então, eu acho que tem uma exaustão, assim. E as pessoas estarem apostando, porque esse curso online, se a gente for pensar, ele concorre com grandes plataformas, né? Mundiais aí que oferecem curso e muitas vezes oferecem certificado, que você pode botar no seu currículo, no seu LinkedIn, então, eu não sei, eu acho que a gente precisa observar. Essas outras formas de comercialização que a gente viu, assim, a biblioteca virtual, ela se firmou como uma forma, que era uma coisa que já existia lá no censo, e ela continua permanente aqui, ela só cresce. O modelo com assinatura também, mas, por exemplo, a gente tinha um modelo de conteúdo fracionado, que ele inexiste. Né? Esse ano a gente ainda perguntou, eu tenho resultado, mas ele é tão pequeno que na comissão de pesquisa a gente chegou no consenso de que a gente estava falando de biblioteca virtual. Né? Então, o ano que vem, provavelmente a gente não vai mais perguntar sobre conteúdo fracionado, né? Porque ele deixa de ser representativo. Cursos online entrou ano passado, esse ano ele permanece e apresenta decréscimo. O ano que vem eu acho que ele continua, mas a gente precisa ver como é que isso se estabiliza, né? Porque o digital ele é muito dinâmico, né? Ele é diferente do livro físico, né? Você tem formas de comercialização que são muito dinâmicas e mudam também de acordo com as mudanças da tecnologia. Tá, então quer dizer que você não pegou o curso, por exemplo, que a Companhia das Letras estava dando sobre alguma outra em geral, era mais relacionado a um conteúdo relacionado a um livro em um ISBN, é isso também? Né? Esse também é um modelo de negócio, basicamente desse CTP. Tá. Das editoras de CTP, tá? Eles estão ali porque esses cursos têm um ISBN, tá bom. Tá? Eles são vendidos com um ISBN. Se não tiver ISBN, não entra aqui, tá? Tudo que tá aqui, todos os números que vocês veem na pesquisa, eles têm um ISBN, né? Então, assim, principalmente as unidades, assim, né? A gente sabe que tem gente que publica e não pede ISBN, enfim. Mas nesses modelos de negócio, nessas outras categorias, o critério tem que ter um ISBN. Porque senão, tudo que é digital entra. Né? E nem tudo que é digital é livro. Né? É este tipo de conteúdo. Então, para a gente filtrar por este tipo de conteúdo, é isso. Porque daqui a pouco, pensa a quantidade de live que a gente teve. Tudo bem, não se comercializa a live. Né? Tem que ser comercializado. Né? É por isso, por exemplo, que o Didáticos a gente exclui. Né? Porque não é que Didático não produza conteúdo digital, mas Didático não comercializa conteúdo digital. Né? Então, os livros, o estudante, quando ele pega um livro didático, geralmente ele tem um código, e nesse código ele tem acesso a um conteúdo digital, e ele entra ali. Mas sem o livro físico, ele não tem esse código, ele não acessa esse conteúdo. Então, o que está sendo comercializado é o livro físico, que acoplado a ele tem um conteúdo digital. Né? Mas este conteúdo digital efetivamente não está sendo comercializado, porque sem o livro eu não consigo nada. Né? Não é uma opção, eu quero digital ou eu quero físico. Né? Eu tenho que obrigatoriamente ter o físico para acessar o digital. Então, esses são alguns critérios que a gente tem de corte para aquilo que se insere na pesquisa, né? Para a gente ter alguns parâmetros de análise, porque senão daqui a pouco a gente não consegue analisar, é tanta coisa que a gente se perde. Inclusive porque o didático tem mais formas de comercializar do que esse, inclusive, né? Tipo, dentro de sistemas de educação, tem outras coisas ainda, né? Que talvez... Mas você acha que essa perda que teve no STP no físico, o digital conseguiu substituir uma parte, talvez, só que não é rastreada? Existe essa possibilidade também? Então, essa é uma possibilidade que a gente olha. Inclusive, eu escrevi com o Henderson um texto o ano passado, que é uma coisa que a gente quer continuar fazendo, olhando para isso, porque a gente vê um decréscimo incrível de CTP, que no começo era, são os cortes do FIES, do ProUni, né? A própria crise econômica que retira aluno da universidade, ou quando ele se mantém, ele vai atrás de outras formas de adquirir esse conteúdo, né? Piratear, etc. Então, isso tem um teto. E esse fim, né? Esse teto, ele não chega, esse teto é para baixo, ele tem um chão, na verdade, mas ele não chega.
né? O CTP continua caindo. É claro que num ano de pandemia é difícil a gente avaliar porque a queda era esperada, né? Então a gente não sabe se teria estacionado ou não, né? Porque a gente tem uma variável aí que era impensável, que é a própria pandemia. A gente percebe que há um crescimento em CTP, né? Agora, ela não é suficiente para recuperar a perda com o livro físico, né? O digital ainda não é. Agora, a gente não sabe se é pela forma de comercialização, né? Ou seja, você comercializa a um preço mais baixo, tipo biblioteca virtual, né? Que você comercializa o pacote todo para uma universidade, que é claro que é um montante gigantesco, a gente viu lá, a gente está falando de 39 milhões no total para o mercado todo, né? Então, tem receita aí, né? Tem dinheiro ali. Mas é diferente você vender para cada indivíduo na livraria. Então, será que essa diferença de preço ou os estudantes estão arrumando outras formas, né? Então, a gente aventa algumas possibilidades, desde YouTube, essas próprias plataformas de curso que eu te falei, quer dizer, que te dão um certificado e que você vai... Hoje você tem canais, por exemplo, na minha área, tem canais de YouTube que são bem fortes, assim. E muitas vezes os alunos, ao invés de comprar o livro, vão no canal do YouTube. Então... E que, eu vou dizer, para algumas coisas ele supre. É claro, você precisa ter a base, saber exatamente do que o cara está falando, né? Porque senão... Mas se você tem a base, numa dúvida rápida, ele supre. Mas eu não sei se ele substitui o livro, né? Eu não acho que ele não é isso que eu estou falando, mas para dúvida, ele é legal agora. Enfim, talvez os estudantes estejam ficando só com isso, ou se é uma mudança de comportamento, né? A busca só por soft skill e coisas assim. Então, eu não sei, mas esse crescimento de CTP no digital, ele não é capaz de recuperar a perda do livro físico. É isso, gente? Acho que é. Tem alguma coisa que a gente... Alguma coisa, Mari? Eu queria dizer o seguinte, uma coisa que eu falei ontem, que eu fiquei pensando muito, na verdade. Eu acho que esse crescimento de digital, né, essa relação que a gente colocou aqui com o preço e essa preocupação, na verdade, né, em relação a essa queda de preço, que de fato trouxe um aumento tanto no número de exemplares quanto no faturamento. Então, assim, se é um ponto de equilíbrio, o preço é esse, né? Ou isso vai ter que, esse preço vai ter que subir para que esse faturamento permaneça. Então, eu acho que essas questões que a gente levanta, elas são super importantes e mostram a importância da informação, né? Mostra a importância das pesquisas e dos dados, né? Porque hoje o mercado conta, por exemplo, no livro físico, com uma série histórica em que a gente viu um movimento em relação ao preço que foi muito difícil para o mercado, né? O mercado não consegue recuperar esse preço, em que em determinado momento não trouxe mais esse ganho esperado, nem em volume, nem em faturamento, e eu acho que o mercado pode aprender com isso, né? Então, hoje, essa experiência com a série histórica, com a produção e vendas, mesmo com o painel do livro, ou mesmo cruzando com os dados da Retratos, dados macroeconômicos, a gente consegue, acho que o mercado consegue olhar, parar, são análises estudadas, documentadas, né? Tá tudo registrado ali, traçar um paralelo com o mercado digital, né? Ver quais são as semelhanças, quais são as diferenças, tanto na conjuntura macro, né? Quanto na conjuntura do mercado ou do próprio produto que se está se comercializando, né? As semelhanças e essas diferenças, e traçar uma estratégia, né, para que aquele movimento que a gente vê na produção e vendas, né, daquela boca de jacaré enorme que o Léo gosta, que isso não se repita, né? Então, é um instrumento importante de reação e para a elaboração de estratégia do mercado. Eu acho que mostra a importância dos dados e das pesquisas. Muito bem, com certeza. Agora vamos para o nosso momento MVB e em seguida a gente vai para as indicações. E aqui no nosso momento MVB Brasil, com o nosso querido Edemar. Tudo bom, Edemar? Tudo bom, Fábio, e contigo? Comigo
estou seguro, meio vacinado, então já tá um bom caminho aí. Eu tô nessa também, né? O fio de esperança, a boa notícia da Exatamente. semana. Mas, Ademar, verdade que a MetaBooks é cara? Que é só para editora grande? Imagina, Fábio, imagina. Fake news. É fake news, isso é fake news, cara. MetaBooks é para todo mundo. A gente tem na MetaBooks autor independente, editora com 1, 2 títulos, e a gente tem também as grandes editoras. A MetaBooks ela foi concebida para ser utilizada por todo o mercado. Todo mercado usando a MetaBooks, todo mercado ganha. E quer dizer que você tem planos, então, mesmo para esse autor independente, para editora pequena, para editora grande, média e tudo mais, né? Sim. Tem para todo mundo. A gente tenta ser bastante realista em termos de custo. A MetaBooks não pode ser nunca entendida como um custo a mais para a editora. Pelo contrário, a MetaBooks ela vai trazer resultado, né? Vai trazer ganho operacional, vai trazer rapidez para colocar os seus títulos no mercado, melhorar os resultados das pré-vendas e primordialmente, né, organizar os metadados em cima de padrões internacionais para fazer o catálogo das editoras ganharem visibilidade e ganharem aumento de vendas. Hoje, a gente pratica um preço que, pelo feedback dos nossos clientes, ele praticamente se paga no curtíssimo prazo. É R$1,80 por título por mês, que significa que uma editora que tenha 100 títulos tem uma mensalidade de R$180. E com certeza o retorno vai valer a pena esse 1,80, não é isso? Não só o retorno óbvio, né, que é da rapidez de você comunicar os seus lançamentos, de atualizar as informações dos seus títulos para o mercado inteiro, mas também a gente percebe que o gerenciamento dos metadados com o passar do tempo, ele traz ganho de visibilidade do catálogo, faz aquele livro da editora chegar até aquele leitor que nem sabia que a editora existia. Então, você tem ganho operacional, você tem ganho de relevância do catálogo nas buscas, né? Porque com bons metadados a gente consegue fazer com que o livro tenha vários indexadores, vários caminhos para o leitor chegar até o livro. Né? Isso lembrando sempre que não só no comércio online, também na livraria física, né? É muito mais fácil do livreiro encontrar, de colocar na prateleira certa e por aí, né? Sim, com certeza. Hoje a MetaBooks é a principal fonte de informação do mercado livreiro. Então, faz muita diferença você não ter que passar por esse processo que é muito maçante, por vezes, que é o de cadastrar o livro, né? Então, o livro já vai estar dentro do sistema das livrarias, então a ação do time de vendas da editora é muito mais eficiente. E a gente tem plano para todo mundo, para aqueles autores independentes, para as editoras que têm menos de 25 títulos em catálogo, a gente tem uma modalidade de plano pré-pago. Então, assim, a questão de custo, eu tenho certeza que a gente consegue atender a todos os portes de editoras. Então tá bom, a gente vai colocar aqui o contato do pessoal da MetaBooks e qualquer coisa é só entrar em contato. Ademar, obrigado, viu? Legal, então, Fábio, um abração para todo mundo. E você, Leonardo Neto, será que você quer começar com as nossas indicações? Vou começar. Na próxima quinta-feira, no dia 8, às 4h30 da tarde, eu vou entrevistar uma menina, uma jovem escritora chamada Stephanie Sandi. Ela acaba de publicar um livro chamado Virgínia, pela Cálida Editora. É tudo novo, porque a menina é nova, o livro é novo e a editora também é nova, uma editora super nova. E esse livro, ele conta a história de uma menina chamada Ariel. Eu estou lendo o livro ainda, porque como eu vou entrevistá-la, eu tenho que ler, né? Me sinto na obrigação, mas ainda não terminei. Mas eu vou contar um pouquinho do que eu entendi até agora. É uma menina, uma jovem, essa Ariel,
E ela se vê num monte de incertezas, inclusive a autora traz a pandemia para dentro do livro, é um livro escrito nos tempos de agora, então essa menina está super confusa e ela acaba se apaixonando pela Virgínia, que é quem dá o título ao livro. E é uma escrita super delicada, assim, sabe? Eu acho que tá bonito e tá gostoso de ler mesmo. Então eu vou indicar esse livro, e lembrando que na quinta-feira, dia 8, às 16h30, Léo Bino vai bater um papo com a Stephanie, e quero todos lá assistindo, por favor. A Rosália me falou tanto desse livro que eu também fiquei com vontade de ler. E a capa é maior linda, olha só. Eu ia falar da capa também, achei linda. A gente consegue ver, gente. Mas... O Ramon, que é um querido, lá de Cuiabá, uma editora fora do eixo, inclusive, e que está fazendo um trabalho super bonito aí, né? Muito bom. E você, Mari, você trouxe uma indicação pra gente? Então, eu peguei emprestado, na verdade, porque eu tô estudando, tô lendo muita economia, tô estudando pra caramba. Então, as minhas indicações seriam muito chatas, eu acho. Então, eu peguei emprestado algumas indicações das minhas filhas, assim. Eu vou trazer duas da Dora, que a Dora indicou Pipi Meia Longa. Ela gosta muito. E Um Dia um Rio, que fala sobre a tragédia em Mariana. É um livro infantil com uma ilustração incrível, super delicado, um tema muito duro, né? Um livro muito triste, mas muito legal para criança, assim, muito bacana. E a ilustração é primorosa, a edição é muito bonita. E aí, da minha mais velha, eu trago um livro chamado A Poeta X, que é sobre uma menina imigrante nos Estados Unidos. O livro é todo escrito em formato de poesia, não tem capítulos. E ela fala, e ela é uma negra, uma família muito religiosa, e desse embate ali de ser imigrante, negra, de uma família muito conservadora e religiosa dentro dos Estados Unidos. É isso. Muito Prometo bom. que da próxima eu me esforço, eu peguei emprestada. Se vocês quiserem ler o relatório do Banco Mundial, que eu tenho lido e relido há alguns dias, eu também recomendo, gente. Tô aguardando a versão resumida pro WhatsApp de você, então, tá bom? Pode deixar. Eu te mando. Mas o Pipi Meia Longa tem um carimbo do Jun também, que ele adora aqui. É maravilhoso, assim. A outro que a gente leu também, posso recomendar mais um? Agora, né? É uma fantástica jornada de Stuart. Eu mando direito para vocês. Que é o de um coelho muito mimado. De uma família muito abonada. Que se perde ou é perdido. E aí ele descobre as dores e as delícias da vida nessa jornada. É um livro bem bonito. Da Martins Fontes, da Kate de Camilo. Que foi uma indicação do Alexandre, inclusive. Muito bom. A gente não pode falar não, né? A pessoa que mais veio e repetiu, né, a participação aqui já é quase da casa, né? Vou falar o quê? Né, Thali? O que você trouxe pra gente, pra indicação, Thalita? Essa semana eu vou fazer o merchan pro próprio Publish News. Semana passada a gente fez a sessão do Sabatina, do PN, e acho que vale muito todo mundo assistir. Foi com o Marcos Teles, teve a participação da Luciana Borges, do Gerson Ramos, do Azevedo e do Walter Porto. E, enfim, vamos lá assistir o nosso bate-papo. Ele falou bastante sobre a Livraria Leitura, que agora é a maior livraria em número de lojas do país. E acredito que seja uma aula assim, para as pessoas aprenderem novas experiências e entender melhor o modelo de negócio da leitura. Então, essa é a minha recomendação de hoje. Muito bem. Achei o nome, Fabinho, posso falar? Pode. É A Extraordinária Jornada de Edward Tulane. Tá bom. Maravilhoso, super recomendo. E você, Maju? A minha indicação faz 4 semanas que eu tô pra indicar isso e eu tô enrolando, mas é Loki, que está no Disney Plus. Essa série tá muito boa, eu adoro Loki, acho que dos personagens da Marvel ele é um dos melhores, e a série tá incrível, tipo, obviamente o elenco é muito bom, é Marvel,
E os figurinos estão maravilhosos e os efeitos especiais estão muito bons. Recomendo demais essa série. E na mesma linha, eu assisti ontem Friends Reunion, tipo, a união e tal, que veio do canal da HBO Max e tal. E assim, eu comecei, eu falei, vou dar uma assistida, que eu falei, vou aproveitar, tem uma promoçãozinha aqui e tal. Aí comecei a assistir e eu perdi a hora, tipo, fui dormir lá pelo meio da madrugada, porque é meio longo. Mas foi muito... assim, tem uma sensação nostálgica tanto quanto o Friends, né? Que é meio agridoce. Tipo, eu passei grande parte da minha adolescência, sei lá, começou em 94, terminou em 2004, alguma coisa assim. Então você fala assim, pô, é legal ver eles, tem algumas... Tem uma coisa meio bombástica, entre aspas, assim, que... sei lá, teoricamente não sabiam, não vou falar aqui, você não pode dar um spoiler e tal. E só que assim, é meio... não é um novo episódio, é só tipo, eles se reencontrando depois de, sei lá, 15 anos, 17 anos. Então assim, tem muita coisa que você lembra dos episódios e tal, mas também você vê que nem todo mundo... sabe, é um pouco estranho, mas vale a pena ter um pouco uma sensação do tipo, se encontrar, acho que os amigos do colégio, você fala assim, nossa, um virou Minion, o outro, sabe, você gostava tanto dessas pessoas, e tipo, o outro é super racista, você fala assim, sei lá, é legal, mas tem uma memória muito boa, eu acho que vale a pena, assim, experimentar, ver e vocês me falarem o que acham. Não é uma indicação. Perfeito, eu adorei. já ajudo a sua indicação, falando assistam mesmo, que é muito bom. Assisti 2 vezes ainda, uma sozinha e depois para mostrar para outra pessoa. Achei perfeito. Se gostou sem restrições, você achou que é... Não, eu achei que não precisava dos depoimentos dos famosos lá no meio do negócio, porque tirando isso podia ter muito mais curiosidade sobre o seriado, para quem gosta de verdade saber outras coisas que a gente queria saber, do que perder tempo mostrando o que os famosos acham de Friends. Isso daí não importa pra gente, eu acho. O que o Beckham acha legal, né? O que o Beckham acha de Friends. Eu não quero saber, eu quero saber curiosidades de Friends, não o que eles acham. Mas enfim, no geral eu achei bem divertido. Então tá, acho que é isso. Mari, muito obrigado aqui pela presença novamente. Sabe que a casa... o podcast está de portas abertas, sempre tiver novidades. Aqui, Maju. Obrigada, gente. Estão cheios de gatinhos. Eu agradeço imensamente o convite de novo. É sempre uma delícia estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa. Muito obrigada mesmo. Então tá bom. Maju, Thalita, muito obrigado. Até mais. Beijos. Esperamos te ver de novo, Mari. Até mais. Até semana que vem. E o Léo falou um tchau para que ele não pôde, para quem não viu.